Olá. Obrigado por estar conosco no episódio de hoje sobre pontes assombradas. Agradecemos aos nossos inscritos por nos ajudarem a atingir 50 mil antes de começarmos. Estamos extremamente gratos pelo apoio recebido. No vídeo de hoje, discutiremos pontes supostamente assombradas. Muitos não veem pontes como atrativos para fantasmas, mas algumas, por serem palco de tragédias, parecem mantê-los por perto. 3 terríveis pontes assombradas estão aqui. Número 3. Ponte Goldbrook, Vermont. No fim dos anos 60, Hazel Carlson, enfermeira, trabalhava no turno noturno em uma enfermaria, na Universidade Estadual de Johnston. As noites costumavam ser tranquilas, com exceção de algum estudante com indigestão ou buscando cura para uma overdose de cerveja. Mas uma noite, estudantes universitárias entraram em pânico. Uma das meninas tinha o braço ensanguentado e arranhado com cortes profundos. A enfermeira Hazel questionou: "Quem é o responsável?" "Foi a Emily", respondeu a garota. Emily não foi a única, ela não pertencia a uma irmandade. Ela era uma noiva abandonada que se enforcou nas vigas de aço da ponte Goldbrook, em Stow Hollow, nas proximidades em 1849. A sopa de mariscos e feijão assado não evocam tanto a Nova Inglaterra quanto uma encantadora ponte coberta. Supõe-se que a ponte Goldbrook é uma das mais antigas de Vermont. Então ela teve bastante tempo para testemunhar tragédias. Histórias de suicídios, mortes infantis e acidentes fatais de cavalo e carruagem compõem a história assustadora da ponte. Poucas histórias de fantasmas são tão cativantes quanto a de Emília Silva. A história diz que a senhorita Smith se apaixonou por um garoto da região. Eles haviam ficado noivos. Os pais de Emily rejeitaram furiosamente ele como um possível marido. Sentindo-se como Romeu e Julieta, o casal fez planos para fugir secretamente à noite para fugir e ficar juntos. Emily chegou à ponte Goldbrook à meia-noite, aguardando seu amado. Porém, ele não apareceu. Chorando no escuro e andando incessantemente na ponte de madeira, Emily começou a se sentir desamada e irritada. Por fim, ela decidiu terminar tudo, se enforcando com os lençóis da sua viagem. E pelos próximos 173 anos, ela permaneceu na ponte, esperando por seu amado, afastando todos que tentassem separá-los. É uma clássica história de fantasma com relatos assustadores que a comprovam. Houve relatos de carros saindo da ponte com a pintura arranhada ou painéis de porta amassados. Noser. O Rutland Diário Herald noticiou um homem, Wagner, que foi à ponte com seus amigos. Esperavam diversão, mas se assustaram. Wagner relata que uma figura branca e nebulosa se aproximou de seu carro parado. Observando de longe, ele tinha certeza de que era uma mulher. Olhou pelas janelas, antes de sacudir a maçaneta da porta, balançando o carro todo. O historiador local Ed Rhodes relatou que, enquanto mostrava a ponte a alguns turistas, o grupo foi envolvido por uma carga estática crepitante. Noas, formiga e suas espinhas. Em 1982, Estevão Burdice, repórter da UPI, visitou a ponte à noite e encontrou-a extremamente fria, apesar do ar exterior agradável. Relatou também não ter visto Emily naquela noite, talvez porque ele não se esforçou o suficiente. Vários médiuns visitaram a ponte para tentar contato com Emily. Na verdade, as meninas que se machucaram estavam fazendo uma sessão espírita na ponte quando Emily foi brincar. Em 1981, o cientista Dr. Tiago Burdice, um psíquico, adentrou a loja na ponte, incendiou incensos e entoou cânticos para se comunicar com a mulher rejeitada. Porém, o psíquico percebeu o espírito de um homem linchado em 1879. Pendurado nas mesmas treliças que Emily usou para se suicidar. Talvez esses dois espíritos tenham se encontrado e protegido a ponte juntos de outro plano astral.
Inboa. No 2 Ponte Estrada, Oxford, Maryland. Pare o vídeo se já ouviu isso. No meio da noite, uma mãe ansiosa caminha de um lado para o outro numa ponte de uma pequena cidade, acalmando seu bebê recém-nascido choroso. De repente, ela atira o bebê enrolado por cima da grade para as águas abaixo, antes de desaparecer na noite. Alguns ouvem um bebê chorando do rio gelado quando a lua está na posição certa. Se essa história parece conhecida, é porque esse terrível evento ocorreu na ponte perto da sua casa. Porque todos os estados da América, todas as províncias do Canadá e inúmeros condados e cidades em todo o mundo têm essa lenda urbana, ou uma variação dela, como parte de seu folclore local. É provável encontrar uma ponte do bebê chorão em lugares ao redor do mundo. A lenda de Winsboro, Texas, relata um acidente de carro numa noite nebulosa que vitimou os pais de um bebê. Porém, o bebê não foi achado nos destroços. Em Sepulpa, Oklahoma, a história de um acidente de carro evolui, com os moradores narrando que o bebê sobrevivente se tornou um habitante selvagem da floresta ou um homem-cabra, criptídeo. Acredita-se que a Ponte do Choro em Emílio, Idaho, seja assombrada pelo fantasma de uma mulher grávida assassinada, que chora pelo seu filho não nascido. A lenda da Ponte do Choro, tão comum quanto a do serial killer da floresta com mão de gancho, virou história de fogueira. Porém, a Ponte do Choro em Mitchellville, Maryland, se diferencia. A ponte da rua Lawsford, além da lenda urbana, possui um histórico de morte e assassinato. A história começa com um casal jovem na época da depressão, ligando uma fogueira à ponte. O homem sai em busca de ajuda quando seu carro fica sem gasolina, deixando esposa e bebê no carro. Depois que o marido se vai, a mulher olha para ver a cabeça decapitada de seu bebê no capô do carro. Os gritos levam seu marido a correr de volta pela estrada, encontrando sua esposa inconsolável. Mas a cabeça do bebê no capô desapareceu, assim como qualquer vestígio de sangue, e também o bebê, desaparecido do banco de trás do carro. A lenda, ao invés de um mero conto de fantasma, transformou-se em uma lição sobre o mal. E a ponte da estrada Lawsford tem sido um imã para a morte desde então. Nauru. Dos anos 1940 aos 1960, a polícia local era regularmente chamada à ponte para investigar a descoberta de um corpo morto após o outro mês. Prostitutas e viciados em drogas de Washington, Distrito de Colômbia, frequentemente apareciam mortos ali. Despejados lá por todos, desde serial killers até a máfia. Na noite de Halloween de 1966, Bernardo Blanford dirigia seu táxi amarelo para uma feira quando foi interceptado por 2 ladrões na ponte. Confuso, Bernie viu que os 2 estavam armados antes de reclamar. Bernie fugiu apressadamente, descendo no banco e atravessando o riacho. Mas não foi rápido bastante. Seu corpo, baleado nas costas, foi encontrado pelos policiais na manhã seguinte. Seu táxi ainda funcionava. Em 1975, adolescentes se reuniram na ponte para roubar Ricardo Baylor, de 41 anos. Mas as coisas rapidamente escalaram, como dizem. Baylor foi morto por adolescentes que incendiaram seu carro. Moradores locais viram o Washington Post em 1984. Eles sempre evitavam a ponte à noite. Eles disseram que era estranho e inseguro. Você é um alvo fácil à noite, disse Virginia Routin. Se achar um carro na estrada, pare. Não há como contornar. Em tal ano, o corpo de Anna Boggs, 22, foi achado na floresta perto da ponte. Julio Bailey, assassino em série, matou e abandonou lá. Com cerca de 20 vítimas de homicídio confirmadas na ponte ou próxima,
talvez moradores locais devessem escolher um caminho mais distante. A ponte Overton, Escócia, Shire. A ciência tem muitos exemplos de sentidos em animais que os humanos não possuem. Os pássaros podem sentir terremotos. Há histórias de gatos aconchegando-se em idosos prestes a morrer. As tartarugas marinhas também mostraram forte ligação com a força eletromagnética da Terra. Portanto, pode não ser difícil pensar que os cães possam ter um sexto sentido para o paranormal. Exemplo é a ponte Overton, oeste de Dartanghamshire, Escócia. Construída em 1895 pelo industrial Tiago Branco, como uma travessia conectando sua mansão gótica à cidade próxima, a ponte de pedra atravessa um profundo desfiladeiro em uma área densamente florestada. Cetino. Infelizmente, o desfiladeiro se tornou o cemitério de muitos cães de estimação ao longo dos anos. A ponte foi apelidada de Ponte do Suicídio dos Cães devido à morte de muitos cães nela. Ao longo dos últimos 70 anos, houve inúmeras histórias de proprietários horrorizados assistindo seus cachorros inexplicavelmente pularem no parapeito de pedra antes de saltarem para o abismo. Nissatis. Uma estimativa recente conta com mais de 500 cães mortos ou feridos ao saltarem para o desfiladeiro rochoso, 42 pés abaixo. Necros. Porque, quando Tiago Branco morreu em 1908, ele e sua esposa não tinham filhos, o que deixou sua esposa a vagar pelo terreno em luto e solidão. E Hilna. Alegam que ela nunca superou a morte precoce do marido. Acredita-se que seu espírito abatido assombra a ponte, levando todos os passantes à sua depressão profunda, induzindo-os a terminar tudo e unir-se a ela na miserável vida após a morte. O autor Paulo Owens disse ao UK Daily Mirror em 2015 que ele experimentou o fenômeno em primeira mão. O Shoniatu. 2 anos atrás, sentiu um empurrão forte nas costas ao se inclinar para ver além da borda da ponte. Ele disse que algo ou alguém, assim como os cães, estava tentando me empurrar da ponte. Pode não ser o único. Em outubro de 1994, Kevin Moy, de 32 anos, e sua esposa, Eliana, estavam desfrutando de um passeio em família pelos terrenos do Castelo Overton, perto de onde moravam em Dumbarton, Pretu. Kevin e Eliana, novos pais de Owen, levaram o bebê para um passeio no campo. Mas ao cruzar a ponte Overton, Kevin, de repente e sem aviso, pegou o pequeno Owen do carrinho, levantou-o acima da cabeça e o jogou no desfiladeiro abaixo, matando o bebê de 2 semanas instantaneamente. Assino. Enquanto Eliana lutava para entender o que estava vendo, Kevin subiu no parapeito e deu um passo para se jogar da ponte também. Mesmo aterrorizada, Eliana puxou Kevin de volta à ponte. Um passante a auxiliou a contê-lo e o levou para a casa Overton. Enquanto aguardava na cozinha pelas autoridades e percebendo o que havia feito, Kevin, dizem, pegou uma faca de cozinha, visando cometer suicídio. Kevin foi detido e posteriormente considerado inocente por insanidade. Apesar de Kevin ter um histórico de doença mental, não se pode ignorar os cachorros e o triste fantasma viúvo, que queria que eles sofressem sua miséria. Queremos compartilhar um novo podcast que nos entusiasma. Chama-se História Perversa da DarkTube TV. Elos. Brian Hartigan, autor deste e de vários outros vídeos listados como paranormais, também é o dono do podcast. DarkTube explora o passado escandaloso, ardiloso e por vezes mortal do nosso passatempo preferido. Nice. A primeira temporada analisa profundamente a morte do ator John Eric Hexum por um tiro. O DarkTube está disponível no Apple Podcasts e em outros locais de destaque para podcasts. O link do podcast estará na descrição deste vídeo. Sugerimos fortemente este podcast incrível.
Obrigado por ver este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Montrose. Se gostou, inscreva-se. Novo vídeo paranormal semanal. Se encontrou este canal, confira também nosso outro, Criminosamente Listado. Possuímos mais de 325 vídeos sobre crimes estranhos e reais. Encontre-o em youtube.com Criminally Listed. Também temos o podcast Criminosamente Listado, Present into the Killing, sobre casos antes não resolvidos, mas eventualmente solucionados. Boncan está disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver bons podcasts. Mas é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Te vejo na próxima vez.